pessoal, tudo bem? Tudo bem aqui? Tudo bem por aqui também, obrigado por perguntar. Bem-vindos a mais um Desvendando Código. A gente está aqui de novo, firmão, para mais um Papo Cabeça. É isso aí. Este é o nosso espaço, né? Um conteúdo que a gente pensa para ser autêntico, para agregar valor nas ideias e projetos de quem ouve. A gente vai fundo, mas de um jeito que todo mundo entende. E o papo de hoje, é polêmico. A gente vai mexer num vespeiro da tecnologia. É verdade. O tema de hoje é sobre o Slackware, que é tipo a distribuição Linux mais antiga ainda em atividade. Exato. Criado lá em 1993 por Patrick Volkerding, ele segue até hoje uma filosofia muito clara. Keep it simple, stupid. E simples aqui não quer dizer fácil, né? Nem um pouco. Significa transparente, previsível e com total controle do usuário. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar na trajetória do Slackware, entender por que ele evita essas automações modernas. E por que ele não faz resolução automática de dependências e como isso, na verdade, obriga o administrador a entender de verdade como o sistema funciona. Do jeito que o software original foi pensado, sem camadas em cima. E a gente vai conversar também sobre o modelo de desenvolvimento do projeto que é conduzido por uma equipe pequena, super conservadora e criteriosa. Que prefere manter os padrões clássicos do Unix, em vez de, seguir os modismos da indústria, né? Exatamente. Então, segura na cadeira aí. Para começar, a pergunta Slackware é melhor que Windows já parte de um ponto que a gente precisa esclarecer, né? Primeiro, o que diabos é Slackware? Perfeito. Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Muito no tempo. 1993. Nossa, o mundo da computação era completamente outro. Totalmente. Internet discada, o Windows 3.1 bombando. E o Linux era um projeto de nicho, acadêmico. Coisa de entusiasta mesmo. Nesse cenário, tinha um estudante universitário, o Patrick Volkerding. Ele usava uma das primeiras distros Linux que existiam, a SLS, Soft Landing Linux System. E, pelo que eu li, ele não estava muito feliz com ela. Não estava, não. As fontes descrevem o Volkerding como um cara que não só achava os bugs, mas ele ia lá e corrigia. Proativo. Muito. Ele desenvolvia os patches, as correções, e mandava para a equipe do SLS. E eles? Ignoravam. Simplesmente ignoravam o cara. Que frustrante. O cara fazendo trabalho de graça para eles e nada. Foi exatamente isso. E essa frustração foi o estopim de tudo. Em 17 de julho de 1993, ele decidiu pegar o código do SLS, aplicar todas as correções que ele tinha feito e lançar como uma coisa nova. E chamou de Slackware. Exato. E o fato mais doido é que esse projeto, que nasceu da frustração de um estudante, é hoje a distro Linux mais antiga ainda em desenvolvimento. É uma lenda viva. Uma peça de museu viva, adorei isso. E essa origem meio que definiu a alma do projeto, né? Essa filosofia KISS. Mas o que simples quer dizer aqui? Porque usar Slackware não parece nada simples. Esse é o pulo do gato. O princípio KISS veio da engenharia da Marinha dos Estados Unidos, lá nos anos 60. A ideia é que sistemas são mais robustos se o design deles for simples. Ok. No Slackware, simples é a mesma coisa que transparente. Não tem camada de automação escondendo o que está rolando. Você interage direto com o sistema. O que na prática significa... editar arquivo de texto em vez de clicar em botão. Exato. É tipo ser um mecânico que ajusta o motor na mão, parafuso por parafuso, em vez de só apertar o modo esportivo no painel. Entendi a analogia. E isso vale para os programas também, né? Vale. O software no Slackware é mantido o mais próximo possível do original, do que a galera chama de upstream. A equipe de Slackware mexe o mínimo possível. E qual a vantagem disso? Previsibilidade. Você sabe que aquele programa vai se comportar exatamente como o desenvolvedor dele queria, sem surpresas. Isso me soa como uma faca de dois gumes. De um lado, controle total. Do outro, uma barreira de entrada gigante.
O instalador é um exemplo clássico disso, né? Sim, o instalador é o primeiro teste de fogo. Vamos combinar, parece que saiu direto dos anos 90, aquela tela de texto. Totalmente. Enquanto um Windows ou um Ubuntu te pega pela mão como interface gráfica, o Slackware te joga uns menus em modo texto e fala, se vira. E te força a tomar decisões sobre partição de disco, escolher pacote por pacote. É um processo deliberado, manual. Mas o resultado é um sistema que você construiu. Não tem nada ali que você não tenha escolhido. E isso leva a gente para o tópico mais controverso, o gerenciamento de pacotes. Existe esse mito, né, de que Slackware não tem gerenciador de pacotes. Esse é um dos maiores equívocos do mundo Linux. É mentira. Peraí, como assim mentira? A verdade, documentada na história do projeto, é que ele não só tem, como ele foi o primeiro de todos. Antes do DPKG do Debian, antes do RPM do Red Hat. Caralho, eu não sabia disso. E como ele funciona? Ele tem um conjunto de ferramentas, o PKG Tools. É super simples. Instala, remove e atualiza pacotes. Os pacotes são basicamente arquivos compactados. Então, se ele tem um gerenciador, por que toda essa polêmica? O que ele não faz que os outros fazem? Ele não faz a resolução automática de dependências. E aqui tá o coração da filosofia Slackware em ação. Certo, vamos traduzir isso. Se eu instalo um navegador no Ubuntu, o sistema sabe que o navegador precisa de uma biblioteca gráfica X e de uma ferramenta de compressão Y. Ele vai lá e instala tudo sozinho. Perfeito. No Slackware, o sistema vai instalar o navegador e só. Se a tal biblioteca X não estiver lá, o programa simplesmente não abre. E o sistema não avisa, não faz nada? Nada. Ele assume que é sua responsabilidade como administrador saber que o programa precisa da biblioteca X e instalar ela na mão. Mas isso só é como criar trabalho à toa. Qual a vantagem real de ter que ficar caçando dependência? Parece uma perda de tempo. A princípio parece mesmo, mas a vantagem é sutil e é poderosa. Essa abordagem te força a ter uma disciplina, a conhecer seu sistema num nível fundamental. Você sabe exatamente o que está instalado e por quê. Exatamente. Isso elimina o inchaço, o famoso bloat, sabe? Quando o sistema vai acumulando um monte de coisa que ninguém mais sabe para que serve. E num servidor, por exemplo, essa clareza total significa mais segurança e estabilidade. Perfeito. A lição não é sobre dificuldade, é sobre responsabilidade. Num sistema moderno, o sistema é responsável por si mesmo. No Slackware, o administrador é o responsável. Essa transferência de responsabilidade é a chave. Faz todo sentido, mas o usuário não está completamente largado, né? Não, claro que não. A comunidade criou soluções. A principal delas é o slackbuilds.org. Que não é um repositório de software pronto, é tipo um livro de receitas, né? É a melhor definição. Para cada programa tem um script, um Slack build. Você baixa esse script e o código-fonte do programa. E aí? Aí você roda o script. Ele automaticamente compila o código e cria um pacote no formato do Slackware, prontinho para instalar. Ah, então ele automatiza a parte chata da compilação. Exato. E o mais importante, a página da receita lista claramente todas as dependências que você precisa instalar antes. Ele não faz por você, mas ele te fala exatamente o que fazer. Ok, isso torna a vida bem mais fácil. Outra crítica que sempre aparece é que o projeto é parado no tempo. A versão estável, a stable, demora anos para sair uma nova. Essa é outra confusão comum que vem de não entender o modelo deles. O Slackware tem dois sabores. A versão stable é lançada, quando estiver pronta. Sem cronograma fixo? Nenhum. Uma vez lançada, ela é sólida como uma rocha. Só recebe atualização de segurança. Eu lembro de um servidor de DNS que eu montei em Slackware uma vez. Ele rodou 5 anos sem um único reboot não planejado. 5 anos, uau! A previsibilidade era total. E para quem quer as novidades, os programas mais recentes? Aí entra a versão Current. É o ramo de desenvolvimento ativo com atualizações quase diárias. Ela mostra que o projeto está longe de estar morto. É super estável para usar em desktop. É onde eles testam tudo antes de ir para a próxima stable. Exatamente. Falando em tecnologia, uma decisão que marcou muito o projeto foi a recusa em adotar o systemd.
Para quem não é da área, por que isso é tão importante? Isso é uma declaração de independência filosófica. O System de hoje é o padrão em quase todas as distros. Red Hat, Debian, Ubuntu. Ele gerencia como o sistema inicia os serviços? Isso, ele é poderoso, mas também é muito complexo. É uma caixa preta para muita gente. O Slackware decidiu manter os scripts de inicialização no estilo clássico do Unix, o estilo BSD. E o que isso significa na prática? São arquivos de texto simples. Qualquer um pode abrir, ler e entender exatamente o que o sistema está fazendo, passo a passo durante o boot. De novo, a mesma troca. Conveniência e modernidade por transparência e simplicidade. É a consistência da filosofia. 3 décadas aplicando o mesmo princípio em cada decisão. O que nos traz de volta à pergunta inicial, mas de um jeito diferente. Se não é sobre ser melhor que o Windows, para quem é o Slackware hoje? Olha, as fontes apontam para alguns perfis bem claros. O primeiro é o estudante. Alguém que quer aprender de verdade como o Linux funciona por baixo dos panos? Exato. O Slackware não te dá a opção de não aprender. Ele te força a entender cada passo. É uma ferramenta de estudo fantástica. E no mercado de trabalho, tem espaço? Tem. Aí entra o que a gente pode chamar de administrador de sistemas raiz. O profissional que precisa de um servidor ultra estável, previsível, seguro. E que não quer que uma atualização automática mude tudo do dia para a noite. Isso. Para firewalls, servidores de infraestrutura básica, é uma escolha muito sólida. Eu gostei de um termo que eu vi, o artesão digital. É uma ótima definição para um terceiro perfil. É a pessoa que tem prazer em construir e manter o próprio ambiente de computador peça por peça. Para essa pessoa, compilar um programa não é um problema, é parte da diversão. É quase um hobby. Exato. E comparar isso com o Windows é como comparar um carro de Fórmula 1 com um caminhão de carga. Ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. O Windows é feito para as massas. É para tirar da caixa, ligar e usar, com o mínimo de atrito. Máxima compatibilidade de software, de hardware. Para quem quer abrir um navegador, usar o Office e jogar, o Windows é objetivamente a ferramenta mais adequada. A resposta para qual é melhor sempre depende do que você quer fazer. Sempre. Para construir um servidor do zero com 100% de confiança em cada pecinha, o Slackware é uma ferramenta incrível. Ele não é antigo, ele é especializado. Então, no fim das contas, o Slackware sobreviveu por tanto tempo, não apesar da sua filosofia, mas por causa dela. Exatamente. Ele nunca tentou competir com o Windows ou com o Ubuntu. Ele se manteve fiel a um nicho que valoriza esses princípios acima de qualquer outra coisa. E para fechar, fica uma reflexão. Fica assim, em um mundo de automação crescente, onde os sistemas tomam cada vez mais decisões por nós, qual o valor de uma filosofia que exige que a gente entenda em vez de apenas usar? O Slackware talvez não seja sobre o passado, mas sobre uma escolha consciente de como a gente quer interagir com a tecnologia no futuro. Fica aí a provocação. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Desvendando Código. Que papo, hein? Demais, a gente agradece de coração a toda a audiência, especialmente a quem ouve a gente toda semana. Vocês são demais. Se estiverem assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pela Spotify, sigam o podcast, deixem sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço. Até o próximo Desvendando Código.